O enigmático livro de Enoque é com certeza o livro que mais desperta curiosidade em muitas pessoas até os dias de hoje. Muitos acreditam que essa obra foi retirada do cânone bíblico. A palavra cânon significa régua, e em relação à Bíblia significa a regra usada para determinar se um certo livro podia ser mantido satisfatoriamente de acordo com um padrão. No livro de Enoque existem menções de gigantes, canibais, anjos caídos, alienígenas e até mesmo fala em detalhes sobre o juízo final. O seu conteúdo é tão antigo quanto a época do Filho de Deus, sendo escrito cerca de 300 a 100 anos antes de Cristo. Com 108 capítulos, o livro de Enoque é composto por 5 seções. Cada uma delas se relaciona com a outra de diversas maneiras, embora tenha conteúdos distintos. Segundo a hipótese de alguns historiadores, é que a obra durante anos passou por alguns ajustes, que basicamente pegou vários textos independentes e os transformou em uma única obra. As seções que compõem o livro são o livro dos vigilantes ou sentinelas, ou ainda chamados de observadores, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Como no primeiro livro dos vigilantes já diz, foi o início de tudo e explica sobre os vigilantes ou sentinelas, que foram os 200 anjos que vieram à terra depois que se apaixonaram pelas mulheres, para consumar os seus desejos carnais. Ensinaram sobre artes proibidas como feitiços e encantamentos, além, é claro, da fabricação de armas. Os vigilantes, como eram chamados, se envolveram com as humanas sexualmente e geraram as criaturas conhecidas como Néfilins. Os Néfilins eram extremamente grandes e os humanos podiam ser comparados a gafanhotos perto desses gigantes. Eles foram mencionados como os gigantes que não gostavam dos humanos, tornando a vida da humanidade um legítimo inferno aqui na Terra. Por serem extremamente grandes, houve um momento da história em que a comida ficou muito escassa, e eles começaram a comer todos os animais e tudo o que encontravam pela frente, inclusive a usar os humanos como alimento, até mesmo comendo-os da sua própria espécie, praticando assim o canibalismo para não morrerem de fome. Desapontado com toda essa situação e que eles estavam fazendo na terra, Deus mandou uma legião de anjos para derrotar e prender os vigilantes, travando verdadeiras batalhas contra esses seres nos vales da terra por 70 gerações, como forma de punição pelo que eles estavam fazendo no mundo. Enoque, por sua vez, teria intermediado o contato entre os anjos caídos e o Criador, fazendo viagens com esses seres celestiais e aprendendo sobre os segredos divinos. No livro de Gênesis, por exemplo, Enoque é mencionado como o 7º patriarca. Ele foi o pai da pessoa que mais teria vivido nas histórias bíblicas, o Matusalém, o que faz dele o bisavô de Noé. Mas onde os anjos caídos da Antártica se encaixam nessa história? Bem, quando os 200 anjos desceram na região do Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e a Síria, lá eles se relacionaram com as humanas, mas não foi nessa região exatamente que teriam sido banidos. De acordo com o estudioso Steven Ben-Nun, o livro de Enoque dá indícios de que o local onde os vigilantes foram presos era muito gelado e totalmente inóspito, e claro, cheio de mistérios. Em uma passagem, há menção de que o patriarca viajou para o sul, um lugar onde o sol ardia dia e noite. Também haviam 7 montes de pedras preciosas. Porém, para alguns pesquisadores, não seria ali, pois existem vários montes naquele local. Segundo o estudioso, um anjo havia dito que aquele lugar seria o fim do céu e da terra e, claro, a prisão para as estrelas do céu. Steven acredita que a ideia de queimar de dia e de noite possa estar relacionado ao verão do hemisfério sul, uma época do ano em que o sol brilha 24 horas por dia. Ainda segundo o estudioso, a gente sabe que as escrituras foram alteradas no decorrer dos séculos. Muitas interpretações já foram feitas, mas isso pode ter acontecido de uma maneira bem real. Assim como o livro de Enoque, a Bíblia conta em detalhes histórias bem parecidas, principalmente quando se refere ao dilúvio no passado. Seria uma coincidência ou não?
Até os textos sumérios podem ser comparados ao livro de Enoque, que fala sobre seres sobrenaturais que vieram visitar a Terra no passado. Os sumérios chamam esses seres de Anunnakis. Eles descreviam esses seres sendo bem parecidos com os vigilantes que vieram à Terra para passar conhecimento aos seres humanos. Em 2006, um satélite da NASA detectou uma enorme anomalia eletromagnética de 250 quilômetros de largura embaixo do gelo. Essa anomalia teria praticamente 850 metros de profundidade em uma região conhecida como Terra de Wilkes, e eles não conseguem explicar o que acontece nessa região e o que existe lá embaixo. O que de fato eles sabem é que existe uma grande cratera que poderia aprisionar os anjos caídos, que, segundo o livro de Enoque, ficarão presos nessa prisão até o juízo final. E o que você acha? Seria só uma história ou há um fundo de verdade nisso tudo? Você acredita que isso pode realmente ter acontecido? Deixe nos comentários. A todos que assistiram o vídeo, o nosso muito obrigado. E até o próximo.